Olá, tudo bem com você? Como você está? Eu vou muito bem e, além de tudo, de visual novo. Se você quiser ver como era o meu cabelo, olha lá no vídeo passado. Hoje estamos aqui, então, de visual novo e vamos compartilhar com você esse terceiro vídeo sobre o poder das nossas ações, o poder da ação. Por quê? Nós estamos fazendo 4 séries sobre o poder da ação. Já falamos nos vídeos anteriores sobre o poder da ação. No vídeo passado falamos sobre mais um elemento muito importante, que é como vencer a procrastinação em 25 segundos. E hoje nós vamos falar sobre o poder do hábito. Por quê? Porque mudar uma ação é algo fundamental. Nós temos também 4 séries, e qualquer coisa você vai lá dar uma olhada nos nossos vídeos no YouTube, 4 séries que falam sobre o poder das palavras. Falamos sobre o rapport, as 5 linguagens do amor, falamos sobre o poder das palavras, o poder das declarações, o poder das perguntas. E aí, como é de costume, dos 25 segundos, nós vamos mostrar para vocês, assim como nós já fizemos em outros vídeos, outras séries que tem lá um conteúdo muito bacana, nós vamos mostrar como ferramentas simples e aplicáveis no seu dia a dia podem transformar a sua vida e levar você a um outro nível. Então, se você quer mudar alguma coisa que seja, você quer mudar um hábito, um mau hábito, que olha, faz tempo que você quer fazer algo diferente e você tenta e não funciona, fica aqui comigo, porque hoje nós vamos falar sobre o poder dos hábitos e como ele funciona, como ele se estrutura e como nós podemos mudar isso de forma científica e com ferramentas muito simples e aplicáveis. Basta você fazer o seguinte, que é aquilo que é a nossa premissa, certo? É você aplicar todos os dias algo muito simples e assim você vai ter um resultado muito diferente. Nós falamos isso, inclusive naquela série, naquele vídeo O Poder da Ação, onde nós mostramos a bola e falamos isso aqui tem poder, mas é um poder potencial. Por quê? Porque está inerte, ela só vai entrar mesmo, fazer alguma coisa a partir do momento que se faz uma ação. Se a bola ficar parada, é um poder potencial, não é um poder real. O poder real é quando ela se movimenta e assim por diante. Quer entender mais sobre isso? É só assistir o vídeo O Poder da Ação. Bom, e eu sei que assim como eu, assim como você quer colher bons frutos. E pensa numa sementinha. Quando você planta uma sementinha, você planta e você vai cuidando dela diariamente, regando, tirando as ervas daninhas para que ela possa crescer e florescer. É assim que acontece na sua vida, é assim que acontece na minha vida, com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Por isso, olha que legal, nós da equipe dos 25 segundos, nós desenvolvemos um método que é chamado de método semear. E esse método tem uma sequência que nos leva ao ciclo de excelência. Por isso que é semear. Quando você semeia alguma coisa, você vai plantar, você já não planta uma árvore grande, cheia de frutos. Você planta uma semente. E aí você plantando essa semente, se você cuidar dela, regar bonitinho, ela tende a crescer e crescendo, o que vai acontecer? Vai ficar forte e dar frutos. Nós já falamos sobre isso também. Não queira mexer nos frutos. Se você quer mexer nos seus resultados, você tem que mudar as suas raízes. Já falamos sobre isso também. Então, o método semear, ele trabalha com os seus sentimentos, ele trabalha com o seu entendimento, com as suas mudanças, com as suas escolhas, as suas ações e as suas realizações. E já falamos um pouquinho sobre cada uma dessas áreas. Hoje, nós vamos falar mais um pouco sobre o agir. Como é que nós podemos agir para mudar resultados específicos? Então, aí tá ali tá o ciclo de excelência. Assim que funciona esse método que nós desenvolvemos e extremamente funcional.
E agora, nessa série que nós estamos, essa é a terceira. Olha lá, semana que vem tem mais uma para encerrar a série do poder da ação. E depois a gente vai fazer outras e outras séries. Mas mudar o que você diz, você sabe que faz muita diferença. Agora, é incalculável se você resolve fazer uma mudança de atitude e uma mudança de atitude sistemática. Nossa, isso faz uma diferença fantástica. O que é uma mudança de atitude sistemática? Não adianta você querer mudar uma única vez uma ação que você faz. Se você fizer isso com constância, isso vai te levar a novos caminhos e isso faz toda a diferença. E hoje já vou pôr o meu chapéu aqui, porque a gente coloca ele, olha só aí, ó. Se você gostou do meu cabelinho, coloca aí que ficou legal, tá legal? Olha aí, meio bagunçado, tal, e assim vai. Nós vamos falar hoje então, nós vamos falar então aqui dos hábitos. O que é um hábito? O que é um hábito? A gente fala, eu tenho o hábito de fazer isso, eu tenho o hábito de fazer aquilo. O que é um hábito? O hábito, de acordo com o dicionário, é o seguinte: é o comportamento que determinada pessoa aprende e repete frequentemente, sem pensar ao executá-lo. Isso é um hábito. É aquilo que você faz com frequência e não precisa mais pensar. Hábitos são instalados, então é um uso, é um costume, é uma maneira de viver, é um modo constante de comportar-se e a forma que você age. Por exemplo, é um hábito escovar o dente. Você não pensa mais como você escova o dente. É automático. Você coloca lá a pasta na escova, abre a torneira e tal e escova o dente. E você tem o hábito, até mesmo na sequência que você faz isso. E você não pensa mais para fazer. Quer ver um outro hábito? A forma que você começa a tomar o seu banho. Você pode testar isso. A próxima vez que você entrar embaixo do chuveiro, observa, você pega o sabonete e você tende a levá-lo sempre no mesmo lugar. Então, as pessoas às vezes começam a tomar banho passando o sabonete nesse braço, algumas pessoas começam a tomar banho passando o sabonete na barriga, e você nem presta mais atenção nisso. Por quê? Porque é um hábito, são coisas que você faz sem pensar. Então, o que eu quero te mostrar hoje é uma coisa super legal. Hoje a gente vai entender essa estrutura do hábito, porque quantas e quantas vezes você já quis mudar um hábito que você tem e você não conseguiu. Você foi até um determinado limite e depois o negócio não fluiu. Por quê? Porque existe uma estrutura de formação nesse hábito. E hoje a gente vai explicar exatamente essa estrutura e vai mostrar para você como você pode mudar isso com atitudes realmente que funcionam. Vamos lá? Primeiro, deixa eu te falar uma outra coisa. A neurociência, ela traz insights poderosos sobre a relação que o nosso cérebro tem com os hábitos. Olha, grava isso, porque é uma dica semente. Lembra que dica semente a gente põe sempre o chapéu, né? É uma dica semente muito valiosa. Por quê? Porque a neurociência descobriu que o seu cérebro, o meu cérebro, ele é econômico. Ah, que legal! Ele é econômico. Se tem alguém que gosta de economizar, é o nosso cérebro. Por que ele faz isso? Porque ele precisa conter as nossas energias. Para quê? Para que no momento de desespero ou então no momento de perigo, melhor assim, o momento de perigo, ele possa guardar aquela energia que está armazenada e assim fazer com que nós tomemos uma atitude para nos proteger. É por isso que ele é econômico. E como que ele resolve economizar as coisas então? Ele busca transformar as nossas ações em ações repetitivas, em ações sistemáticas, transformando elas em ações automáticas. Por isso que você não pensa mais para escovar o dente. Por isso que você não pensa mais para pentear o cabelo. Pega uma criança, dá um pente na mão dela, olha a dificuldade. Pega uma criança,
põe uma escova na mão dela, ela vai ainda ter dificuldade. Isso vai se tornando um hábito até não existir mais essa dificuldade. O nosso cérebro, ele gosta de economizar energia, ele gosta de economizar a nossa energia mental. Então ele gosta muito do piloto automático. Você que dirige, você sabe que você não precisa mais ficar pensando em trocar a marcha e assim por diante. Por quê? Você já está condicionado, você já está no piloto automático. Então o nosso cérebro gosta de economizar energia, gosta que as nossas ações sejam repetidas, porque quando é repetitivo, a gente não precisa mais pensar no que nós estamos fazendo, e ele gosta então do piloto automático. Beleza? Guardou isso? Isso é uma informação muito legal. Agora, para instalar um hábito ou desinstalar um mau hábito, é uma questão de reprogramação do nosso cérebro. Gente, vocês já pararam para pensar nisso? Que o hábito, muitas vezes nós temos hábitos que foram instalados há anos atrás. E você continua repetindo, 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 repetindo. E aí você acha que numa simples semana você vai conseguir desinstalar aquele hábito. E aí você descobre que não funcionou. E aí você se frustra. E aí, com essa frustração, você ainda fortalece aquele hábito que você queria deixar para lá. Então, é uma questão de reprogramação de fato. Os hábitos, eles são encontrados no nosso cérebro, no glândulo basal. Olha aí, ó, tem a imagem aí para vocês, olha lá, ó. É naquele, deixa eu ver, assim ficou melhor? Olha lá, tá enxergando ali a TV? Beleza. É ali que, nessa área do cérebro, que fica instalado, então, os nossos hábitos. Essa é uma área que ela envolve, tá, os nossos comportamentos emocionais e os nossos comportamentos cognitivos. Então, aquilo que nós fazemos e aquilo também que está relacionado às nossas recompensas, às nossas satisfações, estão nesse lugarzinho aí do cérebro. E eles são, então, muito importantes. Temos que aprender a reprogramá-los, tá? Eles têm uma responsabilidade muito grande na nossa formação de hábitos. E todo mundo tem hábitos padrões, tá? Por exemplo, você gosta de tomar um cafezinho à tarde. Mas por quê? Porque é um hábito que já foi instalado. Você gosta de ler antes de dormir. Mas por quê? Porque é um hábito que já foi instalado. Nós temos bons hábitos, assim como também nós temos maus hábitos. Então, o que hoje nós queremos aprender é como se estrutura esse hábito, tá? Como que é a estrutura disso, e aí nós vamos aprender a desinstalar um mau hábito, ok? E aí você também pode perceber que tem coisas que são tão simples, mas são hábitos. Você não pensa mais para colocar um calçado. Você põe um calçado e se você começar a reparar, você vai ver que você tem um hábito de fazer isso. Às vezes você sempre calça o sapato do lado direito primeiro. Depois você calça do esquerdo. Então você tem um hábito que já foi instalado e isso faz com que o seu cérebro economize energia. Você pare de pensar nisso, porque é tão automático, já estou no piloto automático, não preciso ficar pensando sobre isso. E eles foram criados justamente para isso. Porque, gente, se a gente fosse pensar em todas as coisas que nós fazemos, desde o momento que a gente abre o olho até o momento que a gente fecha o olho para dormir, abri o olho para acordar, né? Acordei e abri os meus olhos. E depois, a hora que eu vou dormir, se a gente for pensar em todas as coisas que nós fazemos e pensar, eu vou calçar o sapato direito primeiro, aí eu vou escovar o dente assim, aí eu vou pentear o cabelo assim, aí eu vou pôr a roupa com a mão direita primeiro, com a mão esquerda depois, e a gente não ia funcionar, não. A gente ia fundir o nosso cérebro, E para falar disso com constância e para falar disso com sabedoria aqui, ó, tem um livro aí, esse livro é muito bom, recomendo, tá aí, ó, tá? Eu tenho ele, só não trouxe ele físico aqui hoje, mas eu tenho esse livro aí, é muito legal, O Poder do Hábito. Esse livro quem escreveu foi Charles Duhigg e ele vai falar exatamente disso que nós vamos
comentar e trazer a informação para vocês. Então, olha aí, ó. Pessoal da Unip, os amigos que estão assistindo aí, os seguidores dos 25 segundos, gente, está aumentando cada vez mais. Então, a gente está ficando super feliz com isso, tá? Cada vez que nós colocamos um conteúdo aqui de relevância e um conteúdo bacana, que é isso, esse é o nosso propósito, nós estamos crescendo. E vamos lá. E aí, ele vai fazer uma experiência, e eu vou contar essa experiência, então, que tem no livro para vocês. O que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte, para entender como é que o hábito se instala, tá? E para entender como é formado, então, essa estrutura. Lógico que para fazer isso, não é simplesmente você achar que é assim. Não, você tem que comprovar cientificamente que é assim que funciona. E foi isso, então, que Charles Duhigg fez para mostrar para nós como um hábito se instala. E ele depois vai dar um exemplo dele mesmo, e eu vou comentar isso com vocês também daqui a pouquinho. O que acontece então? Eles pegaram um ratinho, né, vamos chamar o ratinho de Herbert, eles pegaram o ratinho e colocaram o ratinho num labirinto. E eles fizeram o seguinte, eles colocaram o ratinho lá, olha aí a imagem, ó, peguei para vocês, eles colocaram o ratinho lá, e aí o que acontece? Quando abria a portinha, essa portinha aqui, ó, quando abria essa portinha aqui, fazia um clique, clique. Aí o ratinho ia para frente e ele tinha que ou virar à esquerda e comer a comidinha que tinha lá, ou ele virava à direita e não encontrava nada. No começo dessa experiência, eles mediram como é que estava funcionando a atividade cerebral do ratinho. Era altamente intensa essa atividade cerebral. Por quê? Porque ele não estava acostumado com aquele labirinto. Então fazia clique, ele ia para frente, ele entrava para a direita, não achava nada, aí ele ia para a esquerda e achava comida. Então a atividade, o gasto de energia cerebral do Herbert, do ratinho, era alta. Tá? Porque isso acontecia. E aí o que aconteceu? Eles começaram a fazer isso com frequência, para isso virar um hábito. E aí eles abriam a portinha, clique, e aí o Herbert saía de novo, e aí ele sabia agora que se ele fosse para a direita, nada. Se ele fosse para a esquerda, ele encontrava comida. E a atividade cerebral ainda alta. Aí, clique de novo. O que começou a acontecer com o ratinho? Ele começou a economizar energia. Fazia clique, ele ia para o labirinto e já virava à esquerda agora. Por quê? Porque ele começou a condicionar os seus movimentos e as suas ações para achar já direto a comida. Clique, abria então a portinha, ele ia reto e virava à esquerda, porque ali ele começou a encontrar a comida. E com isso, o que aconteceu com a atividade cerebral de Herbert? Foi diminuindo. Então ele ouvia clique, ele saía e virava à esquerda. Ou seja, praticamente ele não precisava mais usar as suas atividades cerebrais. Ele já sabia que à esquerda, né, estaria ali a comida que ele precisava. Então, o que foi detectado com vários experimentos foi que o hábito já estava instalado. Herbert ouvia o clique, ele saía e virava à esquerda. Clique, sai, vira 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 à esquerda. Então, esse hábito foi instalado. E é assim também que funciona conosco. Por quê? Porque a gente faz tantas coisas repetidas, 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 e isso vai se instalando. Agora, deixa eu te contar uma coisa aqui. Vou te contar uma coisa. Posso passar para essa câmera aqui que eu vou contar? Então eu tenho que ir aqui. Vou te contar uma coisa aqui. Presta atenção. Isso acontece tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins, tá? Então, o instalar de um hábito, né, ou você ter um hábito, isso funciona tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. E os hábitos, não acho que é só, clique, vou, vira à esquerda. Não,
O hábito é só, vou entrar no carro, ligo a chave e saio para dirigir. Não. Os seus sentimentos, as suas palavras, aquilo que você fala, aquilo que você repete, observa. Isso também pode ser hábitos. O jeito que você comenta ou fala alguma coisa com alguém, isso também pode ser hábitos instalados. Então, observe isso. Voltando para a câmera principal aqui, é que eu estou fazendo isso que o Felipe está fotografando, então eu tenho que lembrar ele de mudar a câmera. Vamos lá. Agora a gente vai. E deu para entender isso? O que acontece com o ratinho? Coloca aí nos comentários, faz um joinha e tudo mais. Qualquer coisa, deixa aí os comentários que depois a gente lê todos eles e responde, tá? Então agora a gente vai entender como administrar a sua energia. Eu vou te contar mais uma coisa. 20 a 25%, olha esse número, 20 a 25% de toda a nossa energia, é gasto pelo cérebro. Você sabia disso? Olha o seu tamanho. 20 a 25% chega a ser 1/5 ou 1/4 de toda a sua energia. E isso é gastado pelo seu, isso é gasto, né? Isso é gasto pelo seu cérebro. Olha que legal isso. Por isso que ele faz tudo aquilo que ele pode para economizar essa energia, porque ele quer que o seu organismo sempre sobreviva. Então, se você fica pensando em todas as coisas que você faz, não vai funcionar durante um dia inteiro, você vai se sentir extremamente exausto. Por isso que os hábitos são instalados para que haja essa economia de energia. Porque os nossos recursos energéticos, eles são limitados. Senão você não ficaria cansado no final da noite. Senão você não ficaria esgotado. Quantas e quantas vezes você fica esgotado mentalmente? Você senta no sofá e dorme. Você mal chega em casa, você está exausto. Senta um pouquinho para relaxar e já dormiu. Porque o teu gasto de energia já foi. Então, o que o seu cérebro faz? De forma benéfica para você, ele busca economizar as suas energias, porque ele gasta de 20 a 25% de toda a sua energia. Por isso que eu quero que você tenha clareza em uma coisa. Tenha clareza nisso, que tem que ter a consciência que mudar um hábito irá gerar gasto de energia. Por isso que o nosso cérebro resiste tanto à mudança. Eu vou repetir isso, tá? Nós temos que ter a clareza e a consciência que mudar hábitos irá gerar um gasto de energia. E quem é que não quer gastar energia? Quem é que luta para economizar energia? É o nosso cérebro. Por isso que mudar um hábito, ele vai ser resistente a essa mudança, tanto para o lado positivo também como para o lado negativo. Entende o que vai acontecer aqui? Entende como isso é importante? Por isso, presta atenção em outra coisa que eu vou te falar. Presta atenção aqui. Você vai querer mudar um hábito hoje, um hábito que você não gosta. Você fala assim, poxa, já está mais do que na hora de eu mudar esse hábito. E aí, eu digo para você o seguinte, procure um único hábito para mudar por vez. Não procure mudar mais que um hábito por vez, tá? É uma dica preciosa, porque se o seu cérebro gosta de economizar energia, imagina você querer mudar 2, 3 hábitos. Não vai funcionar. Você vai se frustrar nessa mudança. Por quê? Porque ele está louco para querer economizar essa energia. E se ele quer economizar energia, ele vai fazer o possível para ser resistente à mudança. É assim que funciona. E não sou eu que estou falando, isso são estudos que comprovam, tá? E é por isso que eu estou falando também agora, né? Então, não coloque muitas mudanças ao mesmo tempo. Quer mudar um hábito? É um por vez, é um por vez, é um por vez, tá? Não queira sair mudando todos ao mesmo tempo, não. E, inclusive, você já conhece como é o nosso estilo, você aí se já está conosco, você sabe que você tem que deixar aí um caderninho do lado, uma caneta ou então o seu celular aí do lado para fazer algumas anotações e
nós vamos agora aprender como desinstalar um hábito. Eu não falei da estrutura dele agora, hein? Eu não falei da estrutura dele ainda, mas a gente vai falar agora dessa estrutura. Então, eu quero que você, primeira coisa que você faça, você selecione um hábito que você quer desinstalar. Atenção aqui comigo, olha só. O hábito que você quer desinstalar, tenha a clareza que ele levou um bom tempo para ser instalado. Então, não é de uma hora para outra que você vai desinstalar um hábito. Ah, eu vou agora escrever e aí amanhã já estou sem esse hábito. Não, não é assim que funciona. Você sabe muito bem que é como plantar uma sementinha. Exige cuidado, exige persistência, exige todo um preparo para que isso possa acontecer da maneira adequada e aí sim, você se sentir satisfeito e se sentir vitorioso naquilo que você vai fazer. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos entender a estrutura do hábito para que a gente possa seguir em frente. A estrutura do hábito é bastante simples, olha lá, tá lá na TV de novo, olha lá, tá? Primeiro, eu tenho a deixa, o gatilho. Aí eu tenho a rotina e eu tenho a recompensa. Pronto, é só isso que acontece. No caso de Herbert aqui, qual era a deixa? Qual era o gatilho? O que impulsionava ele a fazer aquelas coisas no automático? O clique de abrir a portinha. Então fazia clique, a portinha abria, ele sabia que ele tinha que sair e virar à esquerda para poder pegar a sua recompensa. Então o gatilho era o clique. Clique abriu a porta. Então ele sabia que ele ia pegar e virar à esquerda. Andar no labirinto e virar à esquerda para encontrar o quê? A recompensa, que era a comida. Qual é a rotina que ele tinha que fazer? A rotina é aquilo que você faz logo depois do clique, logo depois do gatilho, logo depois da deixa. No caso de Herbert, era caminhar e virar à esquerda. Essa era a rotina. Então, o gatilho aconteceu. Qual é a rotina? Aquilo que ele faz. Anda reto, vira à esquerda. Anda reto, vira à esquerda. Essa era a rotina. E a rotina, então, a gente pode traduzir isso como a ação que a gente sempre realiza. A rotina é a ação que a gente sempre realiza. Quer para as coisas que nós vamos fazer, né? Nós façamos isso. Quer para as coisas que nós vamos fazer, do que para as coisas também que muitas vezes sentimos. Nós temos esses hábitos também. Então a rotina, pá, pum, fez. E o que acontece? Ele vai, no final, ter a recompensa. Vamos trazer isso para a nossa vida real. Uma pessoa que fuma, por exemplo, por que tem tanta dificuldade de deixar de fumar? Porque ela tem um gatilho e de repente esse gatilho é o estresse. Nossa, tô estressado. Então esse é a deixa. Tô estressado. Aí o que ela faz? Pega lá o maço de cigarro, acende um cigarro, fuma. Essa é a rotina. Fuma e aí vai ter uma recompensa. Qual é a recompensa? Aí para o fumante vai ser a tranquilidade, achar que ficou tranquilo com aquilo. Então aí nós temos isso. Também se aplica em bons hábitos, como por exemplo, uma pessoa que gosta de se exercitar diariamente, que é um bom hábito. Então, ela gosta daquele prazer da endorfina espalhando pelo seu corpo, ou então daquela recompensa de atividade cumprida. Um outro hábito que nós temos, comer doces. Esse não é um hábito tão saudável, ele é só um hábito doce, né? Mas é um hábito também. E muitas vezes você quer deixar esses hábitos, você quer deixar ou diminuir a sua intensidade de comer doce, ou você quer realmente deixar de fumar, né? Que são hábitos que nós sabemos que não são saudáveis. Espera aí, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu simplesmente vou parar? Não funciona. Não funciona. A gente vai aprender como que isso vai se estabelecer dentro do nosso cérebro. Porque lembra que o nosso cérebro é resistente à mudança, porque mudar gasta energia e o que ele não quer gastar é energia. Ele quer economizar energia porque esse é o funcionamento principal dele. Então, agora você vai fazer o seguinte, tá?
A recompensa aqui todo mundo já entendeu, né? Que a recompensa é aquilo que está, então, aquilo que dá prazer, é aquilo que está no final da rotina. Gatilho, rotina, recompensa. Gatilho, rotina, recompensa. É assim que funciona o hábito. Para um fumante, estresse, rotina. Fumei, recompensa, achar que estou aliviado. Para o ratinho, clique. Clicou lá, ouviu o barulho, rotina. Vou andar e vou achar a recompensa no final. E assim nós vamos caminhando com os nossos hábitos. Você forma esses hábitos e eu também formo. Tá? Hábitos são bons, não são ruins. Só que a gente tem hábitos que não são saudáveis e hábitos que são saudáveis. Então, a nossa proposta nesse momento é que você, vou mudar de câmera, é que você escolha agora um hábito que você quer desinstalar. Um hábito que você fala, poxa, esse hábito aqui eu quero desinstalar da minha vida. Eu não quero mais esse hábito aqui. Agora, se você fala assim, poxa, na minha cabeça agora não veio nenhum hábito que eu quero desinstalar, mas eu quero instalar esse hábito. Por exemplo, fazer uma dieta ou então fazer exercícios físicos. De repente você quer instalar um bom hábito. Então nós vamos aprender a mesma ferramenta, a mesma técnica para você desinstalar um hábito que você não quer mais ou você instalar um hábito que você gostaria de adquirir, mas com consistência e não com aquela ideia de que, daqui a pouco eu desisto, tá bom? Vamos lá então. O que você vai fazer agora comigo? Pensa num hábito que você quer desinstalar ou então um hábito que você quer instalar e identifique. Vamos tratar no desinstalar, porque daí fica fácil, né? E aí a gente vai trabalhar isso de uma maneira bem didática, beleza? Então pensa num hábito que você quer desinstalar. Pensa num hábito que você não quer mais. Fala assim, poxa, eu não quero mais fazer isso. Quero deixar de fumar, quero parar de comer doce, quero... E aí você vai descobrir o hábito que você realmente quer desinstalar da sua vida. Beleza? Bom, o que você vai fazer? Nós vamos entender agora qual é a deixa. Qual é a deixa do seu hábito. E não é assim, eu acho que é isso. Eu acho nada. A gente não vai achar nada. Você não vai achar e eu também não vou achar nada. A gente vai realmente fazer de forma científica o descobrimento dessa deixa. O que nós vamos fazer? Por exemplo, vamos lá, vamos falar que você tem um hábito de comer mesmo sem fome. Tá? Você tem um hábito de abrir a geladeira mesmo quando você está sem fome. Então, qual é o gatilho? O gatilho, a deixa, é a ansiedade. Então, qual é a sua recompensa? A recompensa é a sensação de estar saciado. Tá vendo que as coisas elas vão se ampliando? Então, tem sentimento envolvido aí. Tem emoções envolvidas aí. Então, o primeiro passo para a gente entender quais gatilhos levam você a criar um hábito que não é saudável, um hábito ruim, é você prestar atenção nas deixas, é você prestar atenção naquilo que move você a fazer isso. Então, primeira coisa que você vai responder, anota aí essa pergunta. Qual é o gatilho do seu hábito? Qual é o gatilho que faz o seu hábito acontecer? De repente, você come doce depois do almoço e aí você quer diminuir essa comilança de doce depois do almoço. Então, qual é o gatilho desse seu hábito? E no livro O Poder dos Hábitos, ele identifica, já para facilitar a nossa vida, ele identifica 5 principais gatilhos. Olha que bênção, ele já identifica, depois de muitos estudos, 5 principais gatilhos, 5 principais deixas que movimentam o nosso hábito. Primeiro gatilho, pode ser o lugar que você está. Segundo gatilho, pode ser a hora. De repente, 8 horas, nossa, dá uma vontade de comer, né? Pode ser a hora. Pode ser o seu estado emocional.
Pode ser que o seu gatilho seja a tristeza, pode ser que o seu gatilho seja a ansiedade, pode ser que o seu gatilho seja, sei lá, a preocupação, a euforia, não sei, mas o seu estado emocional também. Pode ser outras pessoas, porque você vê alguém fazendo e dá vontade de fazer também. Ou pode ser uma ação imediatamente da anterior. Então, assim, você termina de comer, almoçar, e você já tem o hábito de comer um doce. Então, é a ação feita mediante aquela que eu acabei de fazer. Acabei de comer, eu preciso comer um doce. Quem falou que você precisa? Mas é um hábito já instalado. E, de repente, você quer tirar esse hábito da sua vida, tá? Ou então, dá 8 horas, dá uma vontade de comer um doce, né? Então, aí, ó, tem hora envolvida. Mas por que isso acontece? Eu vejo alguém comendo doce e dá vontade de comer também. Então, ou seja, tem pessoas que fazem e é sua deixa para querer fazer também. Tem pessoas que te influenciam e aí é sua deixa para você querer fazer também. Então, esses 5, né, essas 5 deixas que Charles já colocou no livro são muito importantes e você tem que identificar qual é o seu gatilho de verdade. De repente é o lugar. Poxa, eu estou num lugar, eu passo todo dia na frente da doceria, dá vontade de comer doce. É o lugar. De repente é a hora. Nossa, 8 horas da noite sempre dá uma vontade de comer doce. Então, tem a ver com a hora, né? Pode ser o seu estado emocional. Nossa, quando eu estou ansioso, eu preciso comer doce. Ou outras pessoas que você vê comendo e você quer comer também. Ou, então, é a influência, é a ação imediata à anterior. Acabo de almoçar, eu tenho que comer um doce, certo? Então, essas 5 etapas, ou esses 5 pontos, são pontos importantes. Tá bom. Agora, como você vai fazer isso? Eu vou fazer isso agora que nós vamos começar a fazer isso, porque o intuito é que você saia daqui com coisas reais e de qualidade para você aplicar aí no seu dia a dia. Então, vamos lá. O que você vai fazer? Primeiro, você vai fazer a pergunta: onde você está? Que aí, esse hábito que você quer desinstalar, ele sempre acontece. Onde você está? Que horas são? Qual o seu estado emocional naquele momento? Quem mais está por perto? Qual foi a ação anterior ao seu impulso? Vou repetir as 3 perguntas, tá? Então, olha lá. Primeiro, onde você está que o gatilho dispara? Ou que horas são que o gatilho dispara? Ou qual o seu estado emocional que o gatilho dispara? Ou quem está perto naquele momento e aí o gatilho dispara? Ou qual foi a ação anterior a esse impulso que você quer desinstalar, esse hábito que você quer desinstalar? Então, essas perguntas são extremamente importantes. Nossa, Rafa, eu vou pegar e vou responder isso e já vou aprender a deixa? Não vai. Sabe o que você tem que fazer? Ser realmente um cientista nesse momento. Porque presta atenção no que eu vou te falar. Cara, você levou anos ou meses para instalar um hábito. E agora você acha que somente em alguns minutos você já vai achar a resposta? Não. Sabe o que os cientistas, e inclusive no livro O Poder do Hábito fala? Que você precisa pelo menos 3 dias, sem julgamento, sem crítica, sem absolutamente nenhuma ansiedade, vamos chamar assim, né? Mas sem julgamento de fato, você vai escrevendo durante 3 dias aquilo que te impulsiona. Então quer dizer que hoje, amanhã e depois de amanhã eu vou continuar com o meu mesmo hábito que eu quero desinstalar? Vai sim. Porque primeiro você tem que estudá-lo. Você tem que analisar qual é a deixa. Herbert, o ratinho, não fez a rotina dele, não fez o seu trabalho de criar esse hábito de virar à esquerda para achar recompensa na segunda vez que ele saiu para o labirinto. Ele foi fazendo, né,
muitas atividades iguais até instalar esse hábito. Você levou anos, talvez, para instalar. Anos não, você levou um tempo para instalar um hábito, mas faz anos que você pratica. Faz anos que você pratica esse hábito. Faz 20 anos que você fuma. Faz 5 anos que você fuma. E você quer parar de fazer isso? Você acha que é assim? Rapidinho? Então, a primeira coisa, nós vamos ter 3 dias de práticas, 3 dias de prática, anotando. Peraí, onde que eu vou fumar? Onde que eu tô? Que horas são? Qual é o meu estado emocional agora? Quem mais está aqui por perto? Eu tô vendo alguém? Pô, eu tô vendo fulano lá e tá fumando. Então aí, ó, tá aí um gatilho. Nossa, o que eu fiz? Qual foi a ação interior? Acabei de tomar um café. Nossa, acabei de tomar um café, dá uma vontade, né? Entende isso? Durante 3 dias, se você realmente quer, de forma verdadeira, desinstalar um hábito, você vai anotar aquilo que te leva aos seus gatilhos. Beleza. Anotou isso durante esses 3 dias, tá? Você já pode fazer isso agora. Pode começar hoje aí como o seu primeiro dia. Anota aí, tá? Depois que você fez isso, anotou os 3 dias, você vai olhar aquilo que tem de semelhança. Aqui, ó, esse no primeiro dia aconteceu isso, me levou a isso. No segundo dia aconteceu isso, me levou a isso. No terceiro dia, olha, igualzinho, aconteceu isso e me levou a fazer esse meu mau hábito. Então tá aqui, ó, esse é o meu gatilho. Ótimo, eu já sei qual é a deixa, eu já sei qual é o meu gatilho. A rotina, o que acontece? A rotina é muito fácil de identificar. Por quê? Porque é aquilo que você faz. Então, a rotina é aquilo que você faz. Então, de repente, se você gosta de comer doce, qual é a rotina? O gatilho foi depois do almoço, no caso, né? A ação anterior. Aí, qual é a minha rotina? É aquilo que eu faço. Eu como o doce depois do almoço. Ok, isso é a sua rotina, é aquilo que você faz. Então, você vai sempre se perguntar, logo depois da deixa, logo depois do gatilho, o que eu faço? No caso do fumante, acende o cigarro, tira o cigarro do bolso e tal, acende o cigarro e vai fumar. No caso de uma pessoa que faz algum tipo de atividade, é isso que eu faço. Então, sempre que acontece aquele gatilho, eu tomo essa atitude. Então, essas ações, você vai começar a escrever aquilo que você faz. Só que, lógico, se a gente demorou 3 dias para descobrir a nossa deixa, vamos dar também, né, esse tempo aí para a gente fazer de forma cronológica e bonitinha aquilo que eu faço sistematicamente no meu hábito. Eu vou começar a observar a minha rotina. Eu começo a observar a minha rotina. E aí, beleza, para você mudar um hábito antigo, você começa a entender que você precisa substituir a sua rotina. Por isso que é importante que aqui na rotina você escreva passo a passo, detalhadamente, aquilo que você faz. Porque, de repente, quando você está escrevendo aquilo, você fala assim, nossa, essa ação, se eu parar de fazer, eu posso mudar o hábito. Então, agora, eu gostaria que você pensasse e escrevesse 5 grandes ações que você faz como ação, movimento dessa sua rotina. E aí, vamos fazer isso agora. 5 ações que você faz dessa sua rotina. E nesses próximos 3 dias, você vai detalhando mesmo. Poxa, eu faço isso, mas olha que interessante, eu sempre guardo no bolso direito. Então, vou usar de novo o exemplo, né, do fumante. Eu sempre guardo aqui o maço de cigarro no bolso direito, eu quero parar de fumar. Poxa, então olha só, você vai detalhando as coisas e isso pode te dar um insight de falar assim, vamos mudar as coisas de lugar também, para que quando eu for colocar a mão no bolso direito, eu lembre daquilo que eu tenho que fazer. Então, o seu cérebro vai mudando essas questões. Então, beleza, na rotina, ok? E aí a recompensa. O que a gente tem que fazer? Identificar qual é a recompensa. Qual é a recompensa que me dá prazer?
Qual é a recompensa? Você deve gastar. E aqui, gente, a recompensa, não procure ser automático e superficial para responder. Não seja. Não seja automático, ficar na superficialidade. Ah, eu acho que a minha recompensa é isso. Não faça isso. Se você gastou 3 dias para identificar o seu gatilho, você gastou mais algum tempo para colocar, detalhar a sua rotina, gaste um tempo para entender de verdade a sua recompensa, porque nem sempre ela é óbvia. Nem sempre ela é uma recompensa que é aquilo que você está achando logo de primeiro momento. Então, preste atenção na recompensa. Gaste tempo perguntando. Olha as perguntas que eu vou fazer. Vou mudar de câmera aqui, tá? Eu venho aqui para essa. Olha as perguntas que você vai fazer para descobrir a sua recompensa. Primeiro, qual a recompensa que eu ganho? Qual é o prazer que eu ganho com esse hábito? Qual a satisfação, o prazer que eu ganho com esse hábito? O que eu sinto quando eu realizo esse hábito? O que eu penso de mim? O que os outros pensam de mim? Esse comportamento traz satisfação para mais alguém? Olha essas perguntas, e você sabe que perguntas, elas levam às respostas. Perguntas poderosas trazem respostas poderosas. Eu vou repetir as perguntas que você deve fazer para identificar a sua recompensa, tá? Eu vou repetir, ó. Qual é o prazer, a satisfação que eu ganho com esse hábito? O que eu sinto quando realizo esse hábito? O que eu penso de mim? O que os outros pensam? Esse comportamento traz satisfação para mais alguém? Pensa nisso, porque a recompensa é a sensação que você adquire depois de realizar o hábito. Então, como eu já falei, né, uma pessoa que tem o bom hábito de praticar exercícios físicos, qual é a recompensa? É a sensação da endorfina liberada no corpo, ou é a sensação de produtividade. É a sensação de que eu fui produtivo nesse momento, eu me senti realizado, eu me senti que eu consegui fazer a tarefa por completo. Então, olha a recompensa muitas vezes ela é sutil para você, mas é aquilo que te dá o real prazer. Há várias possibilidades de recompensa, várias, e você deve trabalhar como um cientista nesse momento, tá? Você deve colocar ali as hipóteses. Poxa, eu acho que a minha recompensa é essa. Eu acho que é isso. E se não for, não tenha problema nenhum em mudar. Fala, eu achava que era isso, mas não é nada. Eu achava que era, mas não é. Deve ser outra coisa. Vou procurar minha recompensa mais a fundo. Por quê? Porque é por causa da sua recompensa que você instalou um hábito. E um hábito ruim. É por causa da recompensa que você instala. Olha só, se o Herbert aqui não tivesse uma recompensa, você acha que ele ia ouvir o clique e já ia para a esquerda? Se na esquerda não tem nada, então ele só ia para a esquerda porque na esquerda tinha a recompensa da comida. Por exemplo, se você tem um hábito de comer doce, porque a recompensa que você acha é o ganho de energia, você pode substituir o doce por uma xícara de café, porque ele vai te dar energia também. Só que se você substituir o doce por uma xícara de café e você viu que isso não funcionou, a sua recompensa não é a energia. A sua recompensa de verdade é o açúcar, que você achou que não era. Mas peraí, a minha recompensa é o açúcar, então. É isso aqui que o meu corpo quer. Ele não quer energia, ele quer o açúcar. Essa é a recompensa. Então aí o que você pode fazer? Se você identificou, achava que era uma coisa, mas você viu que é outra coisa, aí você pode substituir aquele doce por um doce um pouco mais saudável ou então menos maléfico, vamos falar assim, né? E aí você vai falar assim, poxa, agora funcionou. Então eu posso tirar aquele doce e começar a colocar
uma fruta que também tenha esse teor de açúcar. Então eu saio de um doce totalmente industrializado para um outro tipo de doce, que seja um pouco menos maléfico ao meu corpo. Aí você vai poder falar assim, eu acho que a minha recompensa é poder estender um pouco mais o meu relacionamento depois do almoço. Eu gosto de conversar com as pessoas logo depois do almoço. Ou então a sua recompensa seja saciar a fome. Então você, ao invés de colocar um doce, você pode buscar saciar a fome com uma fruta. Então entenda que a recompensa é extremamente importante. Porque o ponto é que você deve sempre experimentar e não ter medo de entender as suas recompensas. Não se julgue aqui, não se julgue mesmo. Por quê? Porque a sua recompensa foi instalada. E aí, se você quer desinstalar, você tem que fazer a forma correta, como um cientista de fato. Vamos estudar aquilo que eu faço. Se as coisas estão instaladas e eu quero mudar, eu tenho que entender o que eu estou fazendo. Por quê? Porque atualize, sim, o seu cérebro para entender as suas recompensas atuais. Porque, gente, quem muda um hábito pode mudar uma vida inteira. Quem muda um hábito pode mudar uma vida inteira. Então, um psiquiatra, Brever, um psiquiatra que estuda também os hábitos, ele descreveu uma experiência com uma paciente dele, que era o seguinte, ela estava tentando parar de fumar, está escrito lá no livro dele também, ela estava tentando parar de fumar, e ao perguntar para ela por que ela fumava, ela falou que ela começou quando ela era muito jovem, porque ela achava charmoso, e o cérebro dela nunca dissociou o fumo à vontade de ser uma jovem descolada. Então, quando ela era jovem, ela achava que fumar era charmoso e que ela era uma jovem descolada. Só que quando eles foram buscando, ela começou a entender que aquilo estava fora do contexto agora de juventude, porque ela não era mais jovem. Ela já tinha uma certa idade. E aí ela começou a prestar atenção no hábito que ela tinha. E ela começou a perceber que o cigarro tinha um gosto ruim e que não trazia mais a recompensa que ela tanto buscava, que era ser uma jovem descolada. E com isso, ela parou de fumar. Olha que maluco isso! Olha como o nosso cérebro funciona de formas assim que a gente fala, cara, ela descobriu que o fumo para ela era ser uma jovem descolada. Fumar era ser uma jovem descolada, só que naquele momento atual da vida dela, que ela estava tentando parar de fumar e ela não conseguia, tentava de um jeito, tentava do outro, não conseguia. Quando ela entendeu a recompensa e ela falou assim, mas isso já foi, eu não sou mais jovem. Aí ela começou a prestar atenção na sua rotina, no gosto do cigarro e assim ela parou de fumar. Às vezes a gente acha que a gente precisa fazer coisas mirabolantes para mudar um hábito. Nem sempre a gente precisa. E muitas vezes a gente não precisa. A gente só precisa entender de fato qual é a recompensa. Sabe por quê? Porque a ideia aqui não é você... Vou voltar no ratinho, tá? A ideia aqui, você não precisa mudar a sua deixa. Não precisa. A deixa pode continuar. Você não precisa mudar a recompensa, porque ela é o que te satisfaz. O que você precisa mudar é a sua rotina. Só que como eu vou mudar a minha rotina? Através de experimentos e olhar de fato o que você faz. Porque se eu não mudo a minha deixa, eu não mudo a minha recompensa, eu mudo a minha rotina, mas de forma consciente, porque eu sei o que isso vai me trazer, isso faz com que eu consiga desinstalar um mau hábito e assim instalar um hábito bom. Então tenha um plano de ataque. Você pode manter sim a mesma deixa e a mesma recompensa mudando só a rotina. E é isso que muitas vezes nós não fazemos, porque nós queremos mudar tudo. A gente quer mudar a deixa, a gente quer mudar a rotina, a gente quer mudar a recompensa. Aí o seu cérebro olha para você e fala assim, epa, para aí, ô! É muita mudança, para! É muita mudança, não vai mudar nada. Fica quietinho aí com o seu hábito aí que tá bom.
Agora, se você mantém a deixa, se você mantém a recompensa e você muda a rotina, ele vai falar assim, acho que dá para encarar, não vou ter tanta mudança assim. Né? E ele não resiste tanto a essa ideia. Eu vou dar o exemplo do autor do livro para vocês, tá? Que é muito interessante. Ele trabalhava na editora e ele começou a engordar. Ele percebeu que ele começou a engordar, ele engordou 8 quilos, tá? Porque ele começou a perceber que ele estava com um determinado hábito, que era o seguinte, dava 3h30, hora do intervalo do café dele, ele saía, ele ia até a cafeteria e comprava 2 cookies. Ele comia os cookies, conversava com as pessoas, isso e aquilo na hora do intervalo, e aí depois ele voltava de novo para trabalhar na sua mesa. E com esse hábito, 3h30, ele levantava, ia até a cafeteria, comia 2 cookies, e aí ele conversava com as pessoas, e assim esse hábito foi se instalando. Dava o horário e isso acontecia. E aí ele começou a observar isso. Qual era a deixa dele? O horário, 3h30. 3h30 ele sentia essa necessidade de sair, comprar os cookies e assim comer e conversar com as pessoas. E o que ele começou a observar? Ele começou a fazer esses experimentos. Primeiro ele entendeu qual era a deixa. Ele descobriu que a deixa dele era o horário. 3h30 dava vontade de comer cookies, né? E ele foi atrás, então, das recompensas. Qual era a recompensa que realmente o impulsionava a fazer esse hábito? A recompensa não era a fome, a recompensa não era os cookies, a recompensa era a socialização, era conversar com os amigos. Mas ele não descobriu isso de uma hora para outra. Ele fez isso que a gente está falando para você fazer. Veja quais são suas deixas, analise quais são as suas rotinas e aí veja quais são as suas recompensas. Então ele começou a observar. Primeiro ele falou, acho que é a vontade de comer doce. Aí ele viu que não era. Aí ele falou assim, acho que é a vontade de comer bolachinha. Ele viu que não era. Aí ele falou assim, eu acredito que a minha recompensa então seja a socialização com os amigos. E ele começou a experimentar, mudar a rotina. Dava 3h30, a mesma deixa. Dava 3h30, a mesma deixa. Ao invés dele ir para a cafeteria, ele ia conversar com um amigo. Ele parava na mesa de uma outra pessoa que também estava no seu horário de intervalo e ali ele ficava conversando por 10 minutos. Então a deixa acontecia e a recompensa da socialização acontecia. O que ele fez? Mudou a rotina. Ao invés de subir na cafeteria para comprar os cookies, ele já ia direto para conversar com os seus amigos, para se socializar. Então o que aconteceu? Foi super fácil desinstalar esse hábito. Ele não estava sentindo falta do cookies, porque essa rotina ele tinha só colocado, porque na realidade a recompensa que ele queria era a socialização com os amigos. E com isso, ele então emagreceu. Além de emagrecer, ele manteve a mesma deixa do horário e manteve a mesma recompensa, que no caso dele era a socialização, era conversar com os amigos. Quer ir para a academia? Por que nós temos tanta dificuldade, muitas vezes, em ir para a academia, em começar uma dieta? Porque nós não entendemos esse processo estrutural. Só que agora você já entende. Agora eu já entendo esse processo também. Só que também, atenção aqui, não adianta só entender. Tá? Porque se você entender, só entender e não colocar em prática, é poder potencial. Tá? É um poder potencial. Agora, se você quer agir, aí sim, faça aquilo que nós estamos recomendando para você fazer. Tá? Então, uma outra coisa legal aqui, vou até mudar de câmera. Uma outra coisa legal aqui, o nosso cérebro, não, mas para trás, né? Porque senão fica muito para frente aqui para vocês também. O nosso cérebro não julga os nossos hábitos. Olha que legal. O nosso cérebro não julga os nossos hábitos. Isso é sensacional. Só que tem uma questãozinha aqui. Porque essa estrutura que a gente mostrou aqui, que está aqui na tela, essa estrutura, ela é simples. Só que ela é simples tanto para os bons hábitos, como também para os hábitos ruins. Então, dentro dessa maquete aqui, dentro desse desenho,
você pode desenvolver bons hábitos, como você pode desenvolver hábitos ruins também. Então, aquilo que você precisa entender é que o seu cérebro não consegue diferenciar o que vai te fazer bem ou não. O que importa para ele é diminuir as suas atividades para que ele possa economizar a sua energia. E assim, então, você pode começar a trabalhar, porque você sabe que é um desafio começar uma dieta, você sabe que é um desafio acordar mais cedo para fazer exercícios físicos, você sabe que é um desafio parar de fumar, você sabe que é um desafio parar de comer doce, você sabe que é um desafio muitas outras coisas que você faz e que você quer eliminar. Mas como fazer isso? Através desses passos que a gente mostrou. Então assim, atitudes que não te farão muito bem, como comer doce após o almoço, é uma tarefa que já está na vida de muitas pessoas enraizada. Então, já se tornou um hábito. Poxa, mudar um hábito que está enraizado, você tem que saber como fazer. Senão você vai se frustrar. E aí você vai falar assim, não adianta nada. Eu sempre tento e não consigo. Eu sempre tento e não consigo. Sabe por quê? Porque talvez você esteja só tentando mudar a deixa. Ou, pior ainda, você está tentando mudar a recompensa. Não muda a recompensa, por favor. Porque é a recompensa que te traz satisfação. Não muda a recompensa, muda a sua rotina. Mas para isso, seja um cientista. Seja um cientista para analisar as coisas que você faz. Se você quer mudar, a gente tem que ter ação para isso. Tá? E uma coisa também. Nem todo hábito muda com a mesma facilidade. Alguns você vai conseguir mudar mais rápido, outros você vai ter um pouco mais de trabalho para mudar, dependendo do jeito que ele está enraizado e dependendo de como você entende de fato essa recompensa. Então, primeira coisa, tenha paciência, tenha perseverança, tá? 2 P's aqui, tenha paciência, tenha perseverança. Paciência e perseverança e tenta isso diariamente. Você vai conseguir. Eu conheço N pessoas que conseguiram mudar hábitos e hábitos enraizados há anos. Roer unha, parar de fumar. Então são hábitos que estão enraizados há anos. E como você pode mudar isso? Através desses passos que nós colocamos. Então, saiba que mudar esse hábito, você pode sim, consequentemente, mudar a sua vida. Quem muda um hábito pode mudar uma vida inteira. Falou? Então presta atenção nisso. E faz o seguinte, descreve nesses vídeos depois, descreve nos comentários como é que tem sido a sua experiência. E se precisar, estamos dispostos a te ajudar, a te incentivar e a buscar essas mudanças de hábitos também. Na próxima segunda-feira, estamos aqui de volta, tá? Com o nosso último vídeo dessa série, o Poder da Ação. Mas depois não para por aí, a gente tem outros aí que já estamos preparando para vocês. Então não perde não, tá? Fica aqui conosco na próxima segunda-feira também. E quer fazer uma ação legal? Compartilha esse vídeo, gente. Sabe por quê? Porque as pessoas acham que é extremamente fácil mudar hábito. E você sabe que não é. Mas existe uma estrutura. E se você tem clareza agora dessa estrutura, não precisa mudar, deixa. Mantenha a sua recompensa. A rotina fica muito mais fácil de mudar. Então, que você possa desinstalar um mau hábito que você tem e assim ter um ótimo resultado e subir de nível. Lembra aí, tá? Assina o nosso canal, nos acompanha nas redes sociais, lá no Instagram, no YouTube aqui, assina o canal, deixa o sininho ativado para que quando tiver um outro vídeo você possa assistir também e nos acompanha também no Facebook, tá legal? Então, por quê? Porque 25 segundos é tudo que você precisa.